Esse cara se mudou para uma casa muito estranha, mas o que ele não sabia é que ele teria uma visita especial, pois esse é o filme Sonhos na Casa da Bruxa. E eu sou F, o estranho das fábulas. Então vamos recapitular. Jack está se mudando, está em busca de um lugar barato para morar, e por estar em uma situação muito difícil, o único lugar que ele conseguiu foi uma casa nada convidativa, pois parecia que ela não foi reformada há mais de 50 anos, e só isso seria motivo suficiente para sair, porque a ponte é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Mas como ele não é brasileiro, toca para falar com o gerente, mas ninguém atende, o que era estranho, então ele decide entrar. Quando ele vai bater na porta do gerente, um velho fica olhando pra ele e o gerente, que não parece nada gente boa, começa a mostrar o quarto e diz que ele não poderia ter animais, e Jack diz que estava de boa porque era estudante. E agora o gerente que fica preocupado porque normalmente estudantes não têm dinheiro, e por garantia ele pede alguns aluguéis adiantados e ele não tem escolha. E chegando no quarto, era um lugar tranquilo e o gerente faz uma cara suspeita e diz que ele não encontraria nada mais barato que isso, e ele já começa a se acomodar, mas de madrugada começa a escutar alguém gritando pela casa como se estivessem fazendo um ritual, e ele não entende nada. No dia seguinte, ele está estudando arquitetura quando começa a escutar um som esquisito vindo da parede, como se fossem ratos, mas não encontra nada. O problema é que quando ele olha seu projeto, parecia distorcido, como se algo tivesse mudado, e do nada uma mulher começa a gritar desesperada e ele sai correndo para ajudar, mas quando chega, ela estava sendo atacada por um rato enorme e ela ainda estava carregando seu pequeno mequetrefe. Ele vai reclamar com o gerente, mas ele diz que aquela casa era velha e é normal ter ratos, então não tinha o que fazer. E o velho da porta ao lado só fica observando de forma estranha, e voltando para falar com a mulher, ela oferece um pouco de chá como agradecimento, mas ele diz que precisava estudar e volta pro quarto. Você é burro, cara, que loucura. Jack tenta estudar a noite toda, mas acaba pegando no sono, e aquele rato bizarro aparece. O problema é que ele tinha um rosto e diz que ela estava vindo por ele, mas ele não entende ela quem, e porque um rato tinha rosto e estava falando com ele. E depois ele corre para um buraco na parede, e quando ele vai olhar, alguém bate na porta e era a vizinha de quarto que não conseguia dormir, e ela pergunta se ele não queria uma xícara de chá, e como não tinha o que fazer, ele aceita. E aqui vemos o golpe, pois ela o chama para conversar, mas não era o que ele imaginava, pois ela começa a dizer que teriam que ir embora no dia seguinte porque não tinham dinheiro para pagar. E Jack, como é estudante e gado, ele dá o dinheiro para ela ficar mais um mês até conseguir o emprego. O problema é que com boneco é meio difícil trabalhar, e ela diz que estava tarde e o manda pro quarto. Ui, gado demais! Ele volta a estudar de madrugada porque estava chegando as provas, mas aquele velho começa a fazer um som muito esquisito e ele desce para tirar satisfação. E quando percebe, ele estava rezando e o velho pergunta se ele viu o rato. E Jack fica assustado porque achou que era apenas um sonho, mas o velho diz que era verdade. E ele começa a ficar confuso e ele começa a dizer que quando o rato falante aparece, quer dizer que ela estava chegando. E diz que a bruxa estava caçando, então ele precisava ficar atento para não cair nos golpes dela. E era por isso que ele ficava rezando de madrugada, porque ela não poderia chegar perto dele. E mesmo com essas provas, Jack acha que era coisa da cabeça do velho. No dia seguinte, ele está voltando da faculdade e sua vizinha de porta aparece toda feliz, falando que acabou de conseguir uma entrevista de emprego, e pede para ele dar uma olhada no pequeno mequetrefe dela, e é assim que vemos que uma mãe está perdida, porque se ele vender esse boneco, consegue o valor da faculdade inteira. E ele percebe que o mequetrefe estava usando uma cruz no pescoço, porque no futuro ele se tornaria o Toretto. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Jack acaba pagando mais uma vez porque a vida de estudante não é fácil. Agora imagina se fosse aqui no Brasil. E ele está dormindo, mas uma mulher suspeita aparece no seu quarto e começa a olhar o boneco. E quando olhamos para ela, vemos que ela se parece muito com a mãe do boneco. E ela tira o roupão na frente dele e os dois começam a se olhar de forma diferente. E Jack vai para cima porque essa seria sua oportunidade. O problema é que na hora do vai e vem, a mulher começa a arranhar suas costas e se transforma em uma
uma velha bizarra, e ele acorda achando que aquilo era um pesadelo, e a mãe verdadeira aparece de madrugada perguntando o que aconteceu, e ele diz que foi um pesadelo muito real, e me pergunto se a mulher estava em casa esse tempo todo, por que não pegou o boneco? Ele pede um pouco de farinha e começa a jogar em volta da cama para ter certeza que ninguém esteve por ali, e ele tenta tirar a camisa, mas começa a sentir uma dor nas costas e não sabe o porquê, mas nós sabemos porque o melado estava cantando, porque aquilo foi real. E mais uma vez ele tenta dormir, mas escuta alguém debaixo da cama e curioso sempre se ferra, e ele vai olhar e do nada começa a ser puxado para parar de ser otário, e ele aparece em uma sala de rituais e uma mulher entrega uma pena para ele escrever em um livro antigo, e aquele rato falante morde seu braço para ele assinar com o próprio sangue. O problema é que quando ele acorda, mais uma vez, ele não estava em casa e ele escreveu várias coisas em um livro como se fosse um tutorial para um ritual temporal, e tinham muitas coisas estranhas. Para piorar, uma mulher aparece porque ele estava na biblioteca da cidade, e ela diz que aquela área era restrita, mas quando ele levanta para falar que era sonâmbulo, ela fica desesperada porque ele estava de cueca, e ela sai correndo. E galera, se vocês chegaram até aqui e não querem cair no conto da bruxa velha, deixa o like e se inscreve com o sininho ativado, e a meta de hoje é 2k de likes, para aumentar o nível de terror do canal. Agora vamos continuar. Jack não aguenta mais aquele pesadelo e sabe que aquela casa é perigosa e tenta falar pra mãe ir embora com o boneco, mas ela começa a achar que ele é maluco e diz que vai chamar a polícia, e ele vai pro quarto pra pesquisar sobre e percebe que de alguma forma aquela bruxa consegue acessar um portal temporal pra pegar pessoas e levar pro seu tempo, e aquele velho aparece pra conversar e diz que esteve esse tempo todo na casa tentando pará-la, mas por ter um mequetrefe morando, ela estava muito forte e ela usava eles pro seu ritual, e Jack agora estava acreditando nele, e o velho mostra que tinha as mesmas marcas que ele nas costas, e quando aconteceu com ele, ele tentou contar, mas todos acharam que ele estava maluco. O velho entrega uma cruz para ele se proteger, e agora ele quer saber o que estava acontecendo e começa a quebrar a parede onde o rato vivia, mas o gerente aparece e percebe que ele estava muito louco e mete o pé, e aqui começa o grande mistério, pois ele encontra uma passagem secreta e começa a escutar alguém chamando o seu nome. Ai, preto, Olha pra mim. ai, preto. E quando chega no fim do túnel, havia uma sala secreta e a bruxa estava o esperando, e para piorar, ele não estava conseguindo controlar seu corpo. Ela pega o boneco e entrega um punhal, porque ele precisava fazer o ritual, mas Jack estava nervoso e consegue se controlar, e ela fica desesperada porque nunca viu uma pessoa ter tanto controle assim, e ela tenta correr, mas ele fura seus olhos para ela ficar esperta, e ele consegue salvar o boneco, mas como estava muito machucado, não conseguiu proteger do rato falante, que deu uma mordida no pescoço neném dele, e a mãe começa a escutar o som e fica desesperada. E para piorar, quando abrem a porta, a polícia vê ele todo sujo de melado e o boneco com ele, então seria meio difícil de explicar o que estava acontecendo. Jack tenta dizer que não conseguiu salvar, mas não tinha ninguém ali, e ele é levado até uma clínica de malucos perigosos, e ele conta toda a história e diz que precisavam deter o rato da bruxa, mas a médica diz que ele ficaria preso o resto da vida ali. Mas aí que tudo começa a ficar misterioso, pois o cara do CSI aparece com algumas provas e mostra que no lugar haviam ossos com mais de 500 anos de idade, e a única explicação seria o que Jack falou, mas o detetive diz que mesmo que seja verdade, ninguém nunca acreditaria nele, e provavelmente ele mofaria ali. E para piorar, ele começa a gritar desesperado, e quando entram na sua cela, aquele rato estava dentro dele para que ele não conte nada para ninguém, e geral vê o rato falante, mas agora ele estava falecido, então no final ele acabou falando a verdade. E podemos aprender duas coisas com essa história. Primeiro, que se você for um estudante, você está ferrado. E segundo, se um rato falante falar com você, é porque você é estudante e está andando com as pessoas erradas, porque os tóxicos estão pesados. Então deixa aquela curtida da humildade e se inscreve com o sininho ativado, porque se batermos 2000 curtidas aqui, teremos um vídeo diferenciado. Agora vou nessa, fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where